Olá, meus amores, tudo bem? Bora para mais um rolê de literatura? Hoje nós vamos continuar falando sobre o Barroco. Nós vamos nos concentrar especialmente em uma personalidade importantíssima para o movimento literário, que é o Padre Antônio Vieira. A gente já sabe todo o contexto histórico do Barroco. Nós já sabemos qual era a principal intenção do Barroco. Nós sabemos que ele teve início, na verdade, com a colonização dos portugueses aqui no Brasil. Eles vieram para cá, invadiram tudo, tomaram conta do espaço e começaram a trabalhar na questão de catequizar os índios, catequizá-los para a religião, para a Igreja Católica e também, como é que eu posso dizer? Também ensiná-los a língua portuguesa, já que os portugueses falavam português e os índios falavam a língua dos índios. O que estava acontecendo entre os povos? Estavam sendo compreendidos, estavam compreendendo. Os portugueses, sendo uma potência maior, o que eles fizeram? Eles tomaram conta do espaço e começaram a trabalhar com uma forma de moldar os índios, colocá-los ali num formato que fosse favorável para os portugueses. E para que esse formato fosse construído, era importante que os índios compreendessem o que os portugueses falavam e vice-versa. Os portugueses estavam preocupados em aprender a língua dos índios. O que eles queriam fazer? Ensinar os índios a língua deles. Então, trouxeram padres para o Brasil, para que esses padres pudessem catequizar esses índios e, ao mesmo tempo, ensiná-los a língua portuguesa. Desses padres, nós temos um grandioso e importantíssimo nome, que é o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira, ele ganha um destaque muito grande no movimento e ele é conhecido universalmente até hoje exatamente pela postura a qual ele adota. Ele era um conceptista, era aquela pessoa que ele se preocupava bastante com o conceito. Ele era aquele tipo de pessoa, ele fazia parte daquele grupo de conceptistas que antes de ensinar ou dogmatizar qualquer pessoa, precisa existir um conceito. E esse conceito consiste na reunião de informações que sejam sólidas e coerentes para que sejam apresentadas. E, além disso, o Padre Antônio Vieira é um importantíssimo e um grandioso orador. Ele é um dos grandes professores da língua portuguesa. Ele tem essa formação, ele não é só padre, ele é formado, também na licenciatura, então ele é um grandioso professor. No entanto, com essa questão conceptista, nessa preocupação em criar todo um conceito, uma justificativa para suas ações, ele se tornou conhecido por ser controverso, por ser um tanto contraditório ao que estava acontecendo. O Barroco impunha uma ideia. O Padre Antônio Vieira só adotava essa ideia se ele se convencesse de que ela era boa ou não. Caso contrário, ele ia contra todos os princípios. Por exemplo, ele não achava legal a utilização dos corpos negros como meios de escravização. Ele não apoiava isso. Mas para a Igreja Católica estava tudo bem. Para os portugueses estava tudo bem. Os negros eram uma minoria e os negros eram menos importantes e estava tudo bem. Para Padre Antônio Vieira, isso não era legal. Outra coisa que não era legal. Para a Igreja Católica, tudo bem perseguir aos judeus. Não tinha o menor problema. Eles eram um povo menor, eles eram menos importantes, eles não eram dignos de consideração. Para o Padre Antônio Vieira, isso não era legal também. Então, por essa controvérsia, por ser assim, por andar na mão contrária ao movimento literário, ele chegou a ser perseguido. Ele chegou a ser perseguido pela Inquisição. E como que ele se protegeu? Ele tinha um respeito, uma consideração muito grande pela coroa portuguesa. Então, ele tinha uma ligação muito forte e a coroa portuguesa, por assim dizer, protegia, de certa forma, o Padre Antônio Vieira. Para ficar mais claro para vocês, eu lembrei disso hoje enquanto estava preparando a aula. Se eu tivesse que comparar o Antônio Vieira com alguém da modernidade, alguém dos tempos modernos, da nossa era, eu compararia com o Papa.
o Papa atual, que é extremamente dogmático, que sim prega a religião, muito voltado e engajado para a religiosidade. No entanto, um indivíduo, uma personalidade única, singular e que tem opiniões próprias e expõe essas opiniões. Quer ver uma prova disso? No próprio Fantástico, quando passou a reportagem daquela declaração dele, do Papa, a favor dos casais homossexuais. Característica completamente incomum para um líder da Igreja Católica, visto que a Igreja Católica abomina completamente o homossexualismo. E o padre vai e fala que todos os homossexuais são dignos de ter uma família e de serem respeitados. Isso era basicamente o que Antônio Vieira fazia lá naquela época do Barroco. Então, ele não é que ele não apoiava a religião, não é que ele não seguia os preceitos, ele seguia. Só que quando ele chegava em momentos de conflito, ele não fingia que não sentia nada e seguia porque a religião obrigava. Não, ele construía seus conceitos, ele construía seus ideais e isso não agradava muitas pessoas. Por exemplo, ele ia catequizar os índios. Muito bem, ele ensinava os índios, só que ele ensinava também que se eles não quisessem seguir a religião, tudo bem, eles tinham direito de escolha. Porque Deus deu livre-arbítrio para todo mundo. Era certo fazer isso para o Barroco? Obviamente que não, lógico que não. Ele ensinava a língua portuguesa para os índios. Claro, ele ensinava, ele cumpria a função dele. Só que ele dizia, você não obrigatoriamente tem que esquecer a língua indígena, que é a sua língua materna. Você pode aprender e falar as duas línguas ao mesmo tempo, tá tudo bem. O que era completamente contrário ao que o Barroco pregava. Entendeu? Então, Antônio Vieira, ele é muito conhecido por ser controverso, por andar na mão contrária ao movimento literário. Ele não era um rebelde, ele não era um radical, ele não era um cara que gostava de causar. Ele era só um ser humano de personalidade forte e de ideais fortes também. Então, ele seguia esses ideais e estava tudo bem. Ele ficou muito conhecido pelos seus sermões. O que é um sermão? Geralmente, quando fala assim, lá vem a mãe com sermão. É uma reclamação, é um ensinamento, né? E na igreja, na religião, principalmente na religião cristã, independente da bandeira, da denominação, os sermões são muito conhecidos, porque são aqueles momentos em que faz uma leitura do evangelho e uma aplicação dessa passagem no dia a dia, a fim de ensinar uma lição. Os sermões do padre Antônio Vieira, eles são divididos em duas partes. Tem os sermões patrióticos, que são aqueles em que ele apresentava o engajamento nacionalista e ele exaltava a coragem da nação portuguesa por causa do apelo, do zelo que ele tinha pela coroa. Então, o patriótico é quando ele se sentia assim, orgulhoso de ser um português, um representante de Portugal no Brasil, né? Então, os sermões patrióticos giravam em torno desse nacionalismo, desse amor pela nação que ele tinha, pela nação dele. E tem os sermões religiosos, que são aqueles em que ele usava paralelismo, analogias e metáforas. Ele usava a Bíblia, obviamente, e fazia essas analogias muito comuns aos que a gente assiste hoje nas religiões mesmo. Que é essa coisa de pegar o evangelho, fazer discursar sobre o evangelho e fazer uma aplicação no dia a dia por meio de metáforas, comparações, analogias, essas coisas. E era assim o método de ensino dele, ele ensinava com essas duas vertentes, tanto falando do patriotismo da nação, do amor pela nação, quanto usando aspectos da religião para mostrar caminhos para se viver um pouco mais fácil, com um pouco mais de leveza, tá bom? Sobre ele, o que vocês precisam saber é basicamente isso. O nosso conteúdo está no capítulo 15 da nossa apostila. É o último capítulo da apostila 3, tá bom? Tudo que eu disse para vocês encontra-se nesse capítulo. Inclusive, tem ali um pedacinho da vida do Padre Antônio, de quando ele nasceu. Ele nasceu em 1608 em Lisboa e faleceu em 1697 em Salvador. E ele vivenciou grandes eventos, né, do século XVII. Aí tem uma curiosidade aqui muito interessante que fala assim, ó. Há relatos que ele teria passado, quando jovem, por uma experiência mística durante uma de suas rezas. Após sentir uma forte dor de cabeça,
dor na cabeça, que lhe deu a sensação de estar morrendo, Vieira viu brotar em si uma aptidão, o dom da argumentação. Antes de tal conhecimento, o jovem apresentava rendimentos abaixo da média. Então ele estava lá, né, rezando, porque ele era religioso, e aí ele teve uma dor na cabeça e de repente ele percebeu assim que eu sou bom na argumentação, como se fosse assim, ele tivesse tido uma visão, sabe? E aí ele começou a trabalhar em cima disso e realmente ele se tornou conhecido pela aptidão da argumentação, capacidade que ele tinha, o dom da palavra e o dom do convencimento. E isso fez com que o rendimento dele aumentasse. Porque até o presente momento ele tinha um rendimento abaixo da média, era um jovem bem abaixo. E aí ele evolui a partir dessa experiência mística, né? Quase que uma revelação sagrada. E aí ele deslancha e vai se tornar o adulto e conquistar o mundo como ele conquistou, tornando-se o Padre Antônio Vieira. Tá bom? Isso também tá ali na página 540 e 541. Bom, o que eu quero de vocês, meus amores? Que vocês façam os exercícios das páginas 542 até a página 543, tá bom? Do 1 ao 10. E aí, qualquer dúvida, vocês sabem como e onde me encontrar. No mais, é isso. Beijo, beijo. Amo vocês. Tchau, tchau. Se cuidem.